Namastê, boa noite, bem-vindos ao encontro, ao Satsang. Bem-vindos. Em São Paulo está mal frio, espero que vocês estejam bem aquecidos aí. Satsang, para quem não lembra ou não sabe, significa o encontro com a verdade. É uma palavra que vem do sânscrito, sat, e sang se refere a sangha, a esse espaço, ainda que virtual, onde nós temos a chance, a oportunidade, o privilégio de estarmos juntos, explorando as nossas dúvidas, as nossas questões, os nossos aprendizados na nossa caminhada espiritual. Caminhada espiritual significa que estamos cuidando de alguma coisa além daquilo que a gente costuma cuidar, né? No sentido físico. Mas, no caso da nossa caminhada com a Diksha, nossa caminhada com a Awanas, todas as coisas estão inclusas, cuidamos de todos os aspectos. Então, o encontro ele é bem aberto, né? É um espaço bem aberto mesmo. E ele inclui todas as questões, todas as coisas importantes, ou até menos as que se parecem menos importantes. A gente inclui tudo, né? A gente não exclui coisa alguma. No entender que quando a gente exclui alguma coisa ou evita alguma coisa considerada não espiritual, estamos, de certa forma, nos limitando e limitando também a consciência que se manifesta, né, dessa forma. Então, uma das qualidades mais lindas da Awareness University, da onde a gente traz a Diksha, e que nos permite, né, nos suporta nesse tipo de encontro, é a possibilidade da gente olhar para todas as coisas abertamente. E eu já estou me referenciando aqui à primeira pergunta que foi colocada aqui pelo Sandro. Eu já vou abordar a pergunta. Então, quando a gente fala em caminhada espiritual, significa que estamos cuidando não exatamente do espírito, como muita gente pensa, né? Uma caminhada espiritual, ela significa que você está cuidando da sua vida como um todo, todos os aspectos que pertencem à sua vida. Os seus relacionamentos, os aspectos conflituosos dos seus relacionamentos, bastante comum, né? Temos inúmeros tipos de conflito, conflitos com pessoas, conflitos com família, conflitos com o nosso corpo, conflitos com a sociedade, conflitos com os nossos pensamentos, conflitos com os nossos sentimentos, e qualquer tipo de conflito sempre cria uma carga. E quando nós temos cargas demais, né, por excessos de conflito, a nossa caminhada fica mais pesada, né? Então, um dos primeiros passos que a gente dá, um dos primeiros movimentos que a gente faz, quando começa a se relacionar com a energia Diksha e começa a ativar e intensificar a nossa caminhada, é olhar para as nossas cargas e começar a trabalhar no sentido de fazer com que elas sejam liberadas. Então, a Diksha é um dos meios, né, mais importantes para a gente fazê-lo. Não é o único, né? A Diksha nos abre um leque enorme para que possamos, numa primeira fase, olhar o que está aí, né? Se dar conta que existem cargas. Porque eu já encontrei gente na minha vida que achava que não tinha carga nenhuma, né? Que era só... né, que só tinha amor dentro de si, só tinha maravilhas, né? Não conseguia identificar nenhum tipo de carga. Quando ela começou a compreender um pouquinho mais o que são as cargas, né? E da importância que é trabalhar no sentido da liberação delas, as coisas começaram a acontecer de uma forma um pouco diferente, né? Então, é um caminho onde a gente se direciona para a verdade, né? Para a realidade e para a verdade.
necessidade da gente estar fazendo isso é porque, a não ser que a gente o faça, nós não vamos usufruir de todas as bênçãos, de todas as maravilhas, de toda a abundância que a vida nos oferece e nos propõe. Então, toda pergunta é bem-vinda, todo tipo de pergunta é bem-vinda, às vezes cabe, às vezes não cabe, às vezes não cabe, eu faço caber, né? E às vezes eu também não sei o que responder e eu deixo bem claro, olha, não sei te dizer, né? Nem tudo que é esotérico, nem tudo que é considerado espiritual, né, por aí, faz parte aqui do encontro. Por quê? Porque nós estamos mais interessados mesmo naquilo que é verdadeiro, naquilo que de fato está acontecendo com você, né? Naquilo que está te impedindo de ser mais feliz, de estar mais sadio, sadia, né? De estar desfrutando da vida, como eu já falei aqui, de uma forma mais inteira, mais completa e mais amorosa. Então as perguntas sempre devem ser colocadas a partir de agora, né? Preferencialmente, depois que eu começo o encontro, porque senão elas vão subindo aqui na lista, viu, Sandro? E como está agora aqui, eu já não acho mais, agora tem que buscar descer. Né? Às vezes muita gente entra e as perguntas vão subindo, e depois eu tenho que descer a lista aqui para encontrar, às vezes eu pulo alguma coisa sem perceber, então é sempre bom esperar eu dar estoque aqui, deixa a pergunta engatilhada aí, dá um Ctrl+C nela e dá um Ctrl+V na hora que estiver disponível, e eu já vou lendo aqui na sequência, tá bem? Então, mais uma vez, Namastê, bem-vindos, vamos dar início ao encontro, fiquem à vontade agora para colocar as suas questões, tá bom? Nosso encontro vai até às 23 horas, semana passada eu ultrapassei um pouquinho esse horário, tudo bem, mas eu prefiro não fazer isso, né? Às vezes tem muita pergunta, tem muita coisa a falar, quando eu vejo o tempo passou, né? Eu vou procurar me disciplinar para terminar de fato às 23 horas e me preparar para a Oneness Meditation que vem em seguida e que faz parte aqui do encontro, tá bom? Então vamos lá, bem-vindos. Sandro Batista, Setu, boa noite. Gostaria de saber como a Oneness se posiciona em relação a assuntos tabus para grande parte da humanidade, como a homossexualidade, por exemplo. Sandro, a Oneness, ela não se posiciona de uma forma identificável, né? Os assuntos relacionados à sexualidade, seja lá da forma que ela seja, né? Heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, o que seja, não são temas abordados pela Oneness, viu? Então, a gente tem que fazer uma observação aqui, que a Oneness não é uma instituição religiosa, ela não é dogmática, ela não vai dizer faça isso, não faça aquilo, né? Isso é legal, isso não é legal. Ela não vai fazer isso. Por isso que ela tem essa qualidade de abertura. Ela não vai fazer apologia e também não vai fazer a condenação, de coisa alguma. Não é só com relação aos assuntos tabu, né? Dificilmente você vai estar passando por uma situação e você vai levá-la para conversar com um guia lá na Oneness University e ele vai te condenar ou te absolver de alguma coisa. Por quê? Porque há uma postura que é isenta de qualquer tipo de julgamento, 100% de inclusão e de aceitação de todas as diferenças. Então, não há um posicionamento com relação aos assuntos tabus. Na verdade, não há assunto tabu. É isso que acontece, né? Não há assunto tabu. O que há são assuntos que são relevantes à nossa caminhada e outros que são irrelevantes. O que eles consideram que é relevante, eles nem comentam, né? Nem comentam, não faz parte, né, da temática que é abordada. Claro que se você está passando por uma dificuldade, né, com relação à sua sexualidade e você for levar isso para conversar lá pessoal ou em grupo, né, num encontro lá na Oneness University, eu não sei que tipo de resposta você vai ouvir, né? Eu já vi algumas abordagens e eu vi uma certa, vamos dizer assim, é quase que um ignorar, né, de não dar mesmo muito valor, né, aos temas que são ligados à sexualidade, né?
Mas não é só com relação a isso, não. Então, o que eu acho que é interessante, Sandro, é você observar os tabus dentro de você, né? Quais são os seus tabus, né? E com relação a esses temas, né? E claro, né, nós vivemos uma realidade diferente aqui no Brasil, né? A homossexualidade aqui ela é expressa, condenada ou curtida, né, sei lá, numa parada gay, né, na Vila Paulista por milhares e milhares de pessoas. Então tem de tudo, né? Tem as pessoas que são contra, tem as pessoas que são a favor, tem as pessoas que são silenciosas, né? Ficam na sua, vivendo a sua vida sem fazer disso uma apologia. Outras acham importante participar do movimento LGBT, ou o que seja, né? Agora, esses temas, eles não estão dentro de uma condição de serem julgados pela One University, né? É assim que eu vejo, viu, Sandro? Né? Então, se você mesmo tem dificuldades, né, da natureza que seja, em lidar com esses aspectos, né, porque eles são importantes nas suas relações pessoais, né, ou de pessoas com quem que você conheça, né, claro, né, são coisas a serem trabalhadas, né, e liberadas. Eu, por muitos anos mesmo, né, vivi como discípulo do Osho, né, onde a sexualidade, especialmente nos anos 70, foi bastante trabalhada, né, e era um tema importante porque o Osho percebia e comentava a esse respeito que a sexualidade, quando ela não é vivenciada, experienciada da forma como né, isenta das repressões e das suas limitações, ela se torna uma espécie de obsessão. Né? Então, o Osho não estava trabalhando nos seus discípulos na época no sentido de liberar a sexualidade, como muita gente comentou na época, né? O guru do sexo. Não. Né? E eu estava lá nos anos 70, eu sei como é que é. Né? O que o Osho procurou fazer foi nos liberar dessa quase que compulsividade, né? Porque tudo aquilo que fica suprimido e reprimido se torna algo muito importante, né? Fica voltando toda hora, fica voltando toda hora, né? Se torna um tema mais importante da vida. E nisso você não segue adiante, você fica preso nesse assunto, você fica preso nesse tema. Então, voltando para a Oneness não considera esse tema de fato relevante, né? Se você tem uma dificuldade, né, na sua vida com a sua sexualidade, você deve procurar trabalhar no sentido de encontrar a liberação dessa dificuldade, né? Mas não buscar necessariamente o apoio, o suporte de uma instituição, né? Porque isso vai criar partidos, né? Isso vai criar divisões, isso vai criar percepções preconceituosas, vai criar dogmas, né, contra ou a favor, e o estado de unidade ele não está nisso. Né? Ele é uma visão mais holística, uma visão mais amplificada, que inclui os dois lados de todas as coisas. Né? Então, sempre que a pessoa me pergunta assim, qual é a visão da Oneness, eu não sei qual é a visão da Oneness. Né? A visão da Oneness é fazer você olhar para as suas dificuldades de uma forma mais sadia, né? Para que você seja e viva como uma pessoa mais feliz. Né? Que você identifique as suas dificuldades, sejam lá quais forem, né? Com o tema tabu ou não que esteja acontecendo, e encontre uma liberação do sofrimento que isso eventualmente possa estar te causando. Né? Tá bom? Oi, Jennifer, de Nambro. Se possível, pode comentar a diferença entre ir para uma jornada Oneness, que não é Partners, e o que é? Oi, Jennifer, eu não posso comentar a diferença porque eu, particularmente, nunca participei do Oneness Partners, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu posso colocar, sim. Né? Os jornadas, todos eles, né, eles já vêm acontecendo há alguns anos, eles vão mudando, né, são sempre processos oferecidos
de uma forma muito aberta. Então, houve um tempo que eles se chamavam deepening, né, aprofundamento, e só estavam disponíveis para pessoas que estavam, que já eram doadores de Diksha, né, e que estavam interessados em crescer como seres humanos, mas já iniciados como doadores de Diksha. Esse era um requisito. A pessoa precisava ser iniciada como DG, como doador de Diksha, para participar de um processo assim. Com o passar do tempo, uns 2, 3 anos para cá, a Oneness University foi abrindo. Né? Isso significa que pessoas que também não eram doadoras de Diksha foram muito bem recebidas e acolhidas para participar dos processos lá. Então, o Jornada é um trabalho bem aberto mesmo. Né? Ele acolhe todo tipo de pessoa. Havia também, além do requisito de você ser doador de Diksha, mais adiante foram surgindo outros processos de Special Deepening, por exemplo, em que você só podia participar se você já tivesse participado de um curso anterior. Né? E esse tipo de limitação, né, que só vai quem já fez, né? Então primeiro você tem que passar pelo 1, depois tem que passar pelo 2, depois passar pelo 3, né? Esse tipo de trabalho sequencial, no caso do Journey, deixou de acontecer. Então hoje nós só temos o Jornada 1 e 2, no momento só está sendo oferecido o Jornada 1, né? Agosto, setembro, outubro e novembro. Em dezembro tem o Jornada 2. Então muitas pessoas vão para a Oneness University em novembro, já fazem o 1 e o 2. No momento só está disponível Jornada 1. O curso do Partners, que tinha um outro nome, a primeira diferença que acontece nele, o primeiro diferencial, né, são valores. É um curso que tem outros preços. Né? E ele é um curso, digamos assim, que exige do participante uma condição financeira boa. Né? Porque é um curso caro. Os primeiros, não sei te falar hoje em valores, mas os primeiros cursos, que eu me lembro dos valores, ficavam em $5.000 por semana. Então o primeiro processo de Partners foi um processo de 3 semanas. Eu sei que isso já mudou, eu estou um pouco desatualizado. Né? Então custava $15.000 aproximadamente você fazer 3 semanas do Partners 1. Né? No Partners 2, outro tanto, e assim por diante. Então, isso já cria um público, um direcionamento para um público mais elitizado, vamos dizer assim, né? Em uma condição financeira que permita fazer esse tipo de curso. O Partners está formatado por um número, que, se eu não me engano, eu acho que por volta de 1.500 ou 1.700 pessoas. Tá? Esse número eu já falei aqui, já fui corrigido, mas eu não lembro exatamente o número. Então, ele vai terminar no momento em que se atingir esse patamar. Né? O dia que tiverem 1.500 ou 1.700 participantes do Partners, o curso vai ser fechado para esse grupo de pessoas que vão estar seguindo aí na sequência. Partners 1, Partners 2, Partners 3, Partners 4, 5, 6, eu acho que agora já está lá pelo 7 e 8 já. E temos vários brasileiros que estão participando. Né? E o Journey, no momento, não tem essa característica. Ele é um curso cujos valores são diferentes em função da estadia. Você vai encontrar 3 valores diferentes. Né? Dependendo do campus que você fica de uma forma mais simples. Você tem um preço que você paga, né, que gira em torno de $2.500 por 9 dias. Em outro campus você vai ter um custo aproximadamente de, eu acho que por volta de $3.000, ou 3.000 e alguma coisa, para ficar num campus um pouquinho melhor, num quarto melhor. E um outro campus que é mais caro, o campus 3, tem outros valores, né, num quarto individual e tal. Então o que vai fazer diferença no Journey é a tua necessidade de conforto, né, e a sua capacidade também de pagar por ele. O curso é o mesmo, dentro da sala de aula fica todo mundo junto, né, participando junto do curso. Só na hora de dormir cada um vai para um quarto um pouco diferente. Né. Então o Journey tem esses valores. Né, eu posso falar de $2.500, que é o que eu costumo pagar lá,
para ficar num quarto coletivo que cabem por volta de 100 pessoas. Né? Então, essas são as diferenças. O Journey, ele atualmente ele está direcionado, esse Journey atual, né, que eu não fiz ainda, vou fazer no final do ano, ele está direcionado para a abundância, para criar consciência da abundância. Né? É um tema bem específico, vão ser dadas chaves bem específicas e meditações também bem específicas, que depois vão poder ser compartilhadas. Então o Journey está formatado hoje em cima do tema da abundância, de criação de prosperidade e de consciência da abundância. Né? O Partners, eu não sei te dizer, né, qual que é o tema atualmente que está sendo proposto para quem está participando do Partners. Tá bom? Aí tem que conversar com um dos vários doadores de Diksha e trainers que estão fazendo Partners. Tá bom, Jennifer? É o que eu consigo te explicar por aqui. Oi, Sandra, não tem do que me pedir perdão, não, viu? Tô vendo aqui que você escreveu ok, perdão. Não tem nada que se desculpar ou pedir perdão, tá? Pergunta importante, pergunta ótima, tá bem? Oi, Rudá. Querido Setu, percebo que sou muito dependente da opinião de pessoas, que na maioria das vezes minhas atitudes procuram reconhecimento dos outros. Me sinto sem personalidade. Quero mudar isso. Como posso? Ok, Rudá. Todos nós somos dependentes em níveis diferentes da opinião dos outros, viu, Rudá? Não é exatamente uma característica, né, uma dificuldade que é só sua, né? Porque nós somos interdependentes, né? Codependentes e dependentes de pessoas. Essas três coisas, que são coisas diferentes. Né? Nós não vivemos isolados. E sim, né, a opinião dos outros, o que pensam a nosso respeito, sempre é importante. Mas ela se torna mais importante quando achamos que temos que agradar os outros para receber amor. Né? Então, eu acho que esse é um caminho aí que você deve investigar, né? Fazer um trabalho pessoal para investigar isso. Né? Um aprofundamento. Eu só vou dar uns toques aqui, né? Que é o que eu consigo fazer aqui no encontro. Né? O sentimento de não ser amado, né? Ele como eu vivo repetindo aqui, né? Ele é muito forte, ele nos marca de uma forma muito importante, já na primeira infância, às vezes até durante a nossa gestação. Né? Então, a gente já vem ao mundo com uma mensagem interna, né, de que, do jeito que a gente nós não vamos conseguir amor. Né? Muitas vezes, já durante o nosso parto, né, os nossos pais esperavam outra coisa, né, ou não, nem mesmo nos esperavam. Né? Não somos bem-vindos ao mundo, não somos bem-vindos na família, né? Somos rejeitados já logo na chegada, e por que não, às vezes até já durante o processo de gravidez da mãe. Né? Uma gravidez indesejada, por exemplo, né? Mas que não foi abortada. Então você vem, apesar de não ter sido bem-vindo, você vem ao mundo. Eu não estou dizendo que esse seja o seu caso, estou só exemplificando aqui. Eu não te conheço, né, Rudá? Então, eu estou só exemplificando como certas coisas começam a acontecer. Né? Logo, você começa a identificar e fazer uma estratégia, uma vez que você observa que certas coisas agradam aos pais e aos avós e aos professores e outras não. Logo você vai, né, como você está em busca de um amor que você de fato ainda não recebeu na medida que você precisava e queria, você começa a fazer as assim chamadas concessões. Né? Evita dizer ou fazer ou ser de uma forma a evitar a rejeição.
né? Então, quando isso se torna já parte da sua vida, você vai ver que qualquer gesto que você faça, pequeno ou grande, qualquer frase que você diga, né, qualquer movimento que você faça, você vai procurar fazê-lo de forma a ser aceitável, né, a não despertar rejeição nas pessoas. Então, o que eles pensam a seu respeito se torna imensamente importante, né? Só que isso vai chegar num nível, vai chegar num ponto, e eu estou vendo que você está nele, que isso se torna intolerável. Então começa a se fazer um trabalho de desmonte de toda essa história, né? Porque isso vai se tornando um padrão, um condicionamento padronizado, né? Quando você vê, você vive sempre em função de evitar ser rejeitado, né? E isso precisa ser revertido, isso precisa ser trabalhado de uma forma terapêutica. Tá bom, Rudá? Porque provavelmente, né, você estaria fazendo outras coisas diferentes, né, caso você não precisasse agradar as pessoas, né? Então, a questão que fica é por que você precisa agradar os outros? O que você consegue receber ao agradar os outros? Que benefícios você tem? Porque tem um investimento aí, né? Você agrada o outro para receber alguma coisa, né? O que é que você quer que os outros deem a você, né? Por que a opinião deles é importante? Porque essa é a forma mais explícita, né? A opinião, mas não é só opinião, né? Quantas outras coisas, mesmo que não tenham uma opinião envolvida, em que você evita fazer ou dizer ou se colocar, né, para evitar ser rejeitado, né? Então esse é um trabalho terapêutico que precisa ser feito, né, para que você reencontre a liberdade interna de dizer, de sentir, de fazer o que você quiser, não importando, né, não levando em consideração o que os outros vão pensar a seu respeito, né? É uma busca por liberdade, né, Rudá? E ela precisa ser feita. Esse trabalho precisa ser feito, né? Se está colocando aqui é porque já está te incomodando, né? Então esse trabalho precisa ser feito. Tá bom, Rudá? Ainda completando mais uma coisinha aqui, estou relendo a sua pergunta. Com relação à personalidade, não se preocupe, viu, Rudá? Porque essa tal de personalidade não existe, viu? Todos nós somos um complexo de personalidades diferentes. Ninguém tem uma só, né? Somos uma pessoa em casa, somos outra pessoa no trabalho, somos outra pessoa com amigos, somos outra pessoa quando estamos sozinhos, né? Dependendo do lugar que a gente está, né? Temos, né? As personalidades são inúmeras, elas vão se manifestando na medida em que você está se relacionando com pessoas e em coisas diferentes. Não é possível você ter apenas uma personalidade, né? Eu tenho certeza que você também tem muitas, né? Tá bom? Então a tal da personalidade não é uma coisa que se deva estar dando tanto valor, viu? O importante é você valorizar, sim, a possibilidade de ser, de agir e fazer as coisas independente do que os outros pensem a teu respeito. É por aí que você tem que trabalhar, como eu já disse aqui. Tá bom, Rudá? Oi, Vera Lúcia. Boa noite, Setu. Tenho um amigo muito jovem que está doente em fase terminal. Ao visitá-lo, a energia Diksha conectou meu coração com dele. Sou doadora do Orbe Dourado. Além das sensações físicas, senti muito medo. Esse medo é meu ou dele? Vera, possivelmente é dos dois, viu? Né? Porque a gente não sente uma coisa que é só do outro. Se você foi capaz de sentir e sentiu medo, né, possivelmente você entrou em contato com o medo dele. E como num efeito, vamos dizer assim, de ressonância, né, você acessou o medo dele sentindo o medo também. É mais ou menos assim que acontece, né? O medo não estava em você, mas você estava diante de alguém que
né, em fase terminal, com certeza está sentindo, a não ser que ele tenha um preparo muito bem feito, ele está sentindo muito medo, sim. Né? Cada um de nós reage de uma forma diferente ao medo. Ninguém reage muito bem, especialmente ao medo da morte. Né? A sensação de que está terminando, de estar indo embora. Né? E são poucas as pessoas que têm um preparo de atravessar esse momento de uma forma serena, né? Dando as boas-vindas a uma mudança de estado, né? De sair do corpo, de deixar todas as coisas às quais ele é apegado. Então, o medo é grande, né? O medo dele. Mas não quer dizer que você não tenha o seu. Né? Então, quando a gente está na presença de alguém que está vivendo isso, a gente acha que está sentindo um medo, né? Mas a gente não identifica se é meio dele. É dos dois, é isso que eu estou dizendo, é dos dois. Né? O medo dele fez o seu medo, né, vir à tona também, se manifestar também. Né? Então, uma das formas de você ajudá-lo é você trabalhar no seu próprio medo. Né? É uma forma de você dar força a ele a lidar com o medo dele, nem que seja por meio de Diksha. Né? Porque essa é uma das coisas mais fortes da Diksha. Né? Ela nos permite encontrarmos a liberação do medo. E essa é uma das liberações mais importantes, né, na nossa caminhada espiritual. Porque nós somos todos, de uma forma maior ou menor, dominados pelo medo. Quase tudo que a gente faz e deixa de fazer na nossa vida é por causa do medo. Então a gente não tem só medo de morrer. Né? Nós temos muitos medos mesmo. Né? Então o medo dele também não é um medo só. Né? Se ele está numa fase terminal, eu acredito que ele esteja visitando diversos tipos de medos diferentes. E com certeza alguns deles são seus também. Né? Por isso, você está visitando os seus na presença dele. Né? Agora, a Diksha, como você é doadora, né? Se você tiver, né, possibilidade de fazê-lo, tiver sacralidade para fazê-lo, né, tiver a presença para fazê-lo, pode ajudar, né, muito a ele passar por esse momento de uma forma muito bonita. Né? E vai trazer mudanças para você também. Né? Tá bom, Vera? O medo, ele é vamos dizer assim, um dos territórios mais importantes a serem explorados. Né? Quando a gente trabalha, né, no sentido de se liberar, né, das coisas, né, que estão nos impedindo, né, a gente sempre vai se deparar com medo. O medo está sempre ali. Né? Tem poucas coisas que nos impedem, né, mais de crescer como seres humanos que não venham do medo. Né? É muito raro. Né? Todas as nossas grandes limitações, os nossos grandes obstáculos, a nossa mais importante fonte de sofrimento está relacionada ao medo. Né? Medo de todos os tipos. Medo de todos os tipos. Né? Todo trabalho de crescimento espiritual implica que vamos ter que nos confrontar e nos deparar e olhar para eles, né? Olhar para os nossos medos. Né? É inescapável, porque a gente tem medo. Né? Quase em todos os encontros que, né, a gente em algum momento acaba falando a respeito do medo. Porque é onde a gente percebe que para, né, que a vida para, que a gente não segue adiante. Né? A gente não gosta de correr risco, queremos estar seguros, né? Não confiamos, somos desconfiados, né? Fomos educados a não confiar. Né? Tô sempre abordando esse tema aqui. Né? E claro, né, alguns medos são mais significativos, né, mais aprisionantes, mais paralisantes do que outros. Né? Você pode ter medo de um bicho, pode ter medo de um cachorro, pode ter medo de uma cobra, pode ter medo de uma aranha,
mas dá para evitar, né? Dá para evitar, dá para passar, dá para matar aranha, né? Dá para sair de perto de uma situação que pode ser ameaçadora, mas existem meios de você se proteger dela, né? Outras coisas não, né? O medo psicológico é um medo muito importante, a gente não sabe muito bem como, como lidar com ele, né? E o medo da morte é sem dúvida o maior medo que todos nós temos, porque a gente não sabe o que vem depois, né? E a gente e temos muito medo de perder o que temos, né? Que seja o próprio corpo, né? Então é um tema importante, né? É praticamente uma meditação diária a ser feita, né? A contemplação do medo, né? Porque uma vez que ele é contemplado, que você perceba o que ele é, você encontra também o caminho para se liberar dele. Oi, Mônica Oliveira da Silva. Oi, Setu. De forma prática, tenho contato com uma pessoa que já recebeu o diagnóstico de bipolar. E também alguém que bebe todos os dias, bebida alcoólica. De forma prática, como eu poderia doar Diksha para cura? Não tem uma forma prática para isso, né, Mônica? A gente não tem práticas para doar Diksha de formas diferentes, né? O que nós temos e fazemos é intencionar, né? É você incluir na sua Diksha uma prece, né? E a prece precisa ser bem colocada. Lembrando que uma pessoa que é bipolar, ela é a que mais sofre com o que acontece com ela, né? Porque quase sempre ela se arrepende do que disse ou fez, né? Quando ela estava num estado, né? Quando ela sai daquele estado, e obviamente ela tem memória, né? Ou ela vê a reação das pessoas com a quem ela causou algum dano, né? De algum tipo, e ela se sente muito desconfortável, sente até mesmo vergonha, né? De ter ido além, né? Então, quando isso acontece, né? Então, a pessoa bipolar, ela não vai necessariamente deixar de ser bipolar só porque está recebendo uma diksha sua, né? Talvez o que ela vai conseguir é encontrar um caminho para se liberar do estado de bipolaridade, né? Além dos medicamentos que existem para isso, além dos tratamentos específicos, né, que existem para isso. Existem, né? Então a pessoa precisa querer. O álcool é mais ou menos a mesma coisa, né? Você não vai libertar alguém, liberar alguém de qualquer tipo de vício que ela tenha só porque você está mandando uma diksha para ela. É sempre importante que a pessoa também faça um esforço, né, de querer sair de uma situação de dependência química, né, de dependência emocional, de dependência física. Então, ela precisa querer, né, ela precisa estar incomodada, né, pela necessidade de estar se alcoolizando, né. Às vezes ela consegue, às vezes ela já está também com vergonha e constrangida porque não consegue ficar sem, né? E a Diksha, ela vai ajudar no sentido de facilitar que a pessoa encontre uma liberação dessa condição, né? Mas ela deve buscar também fazer um trabalho no sentido de encontrar alguma coisa para ela, né? Só você enviar a Diksha, talvez você se sinta um pouco, você vai se ver e se perceber um pouco impotente, né? Porque são duas condições muito difíceis, que sem a própria participação da pessoa fica muito difícil ela encontrar uma liberação, né? Uma pessoa bipolar, uma pessoa que está alcoolizada, né, que é alcoólatra, no nível que for, né, ou outras coisas mais, ela incomoda muita gente, né? E ela também se sente incomodada por estar incomodando. Então vai chegar um ponto em que ela vai ter interesse em preservar relacionamentos, em preservar a harmonia, em não causar danos, em ser menos violenta, né? Né, e vai querer trabalhar nesse sentido. Então você pode enviar uma diksha ou pode
direcionar a sua Diksha para que ela busque dentro dela a liberação daquilo que está doendo. Uma pessoa assim, ela está em sofrimento, né? E a Diksha essencialmente é uma energia que está aqui tá disponível para nos ajudar na liberação do sofrimento, né? Mas ela precisa estar junto nisso, né? Esse negócio de a gente ficar enviando Diksha uma pessoa que não está nem aí, mas a gente é que está incomodado com o que está acontecendo com ela, pode até ajudar, mas não dá muito certo não, né? É importante que a pessoa também se envolva na própria liberação que é importante acontecer a ela, né? Aí a coisa fica mais real, né? Eu já vi gente sair dos estados de bipolaridade, né? Demorou, mas saiu, né? Mas a pessoa se tornou até doadora de Diksha, né? E trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalha ainda, né? E nunca tomou nenhuma medicação para isso, né? Eu acho que hoje ela tá livre, né? Pelo menos dos estados mais radicais, né? Que às vezes é assim que acontece, né? A pessoa passa por estados muito diferentes, às vezes no mesmo dia, né? Foca na prece também, né? Tá bom, Mônica. Vamos ver aqui a pergunta da Jennifer. Setu, enquanto eu receber som hoje, posso pensar no meu irmão para tentar enviar essa energia para ele? Ele está passando por um mau momento. Quero ajudar de alguma forma e ele mora tão longe. Poder você pode, né? Quero lembrar aqui que a ON ela é feita para aquele que está recebendo energia, né? A gente não terceiriza a Diksha, né? Estou recebendo a Diksha aqui, mas já estou enviando para outra pessoa. Não, né? O que vai acontecer é que no momento que você está recebendo, né, você está se conectando, melhor dizendo, né, com o divino através dos meus olhos, né, você está recebendo uma Diksha, essa energia ela é só para você, né? Agora, o que você pode pedir no momento desses, numa hora dessas, antes, durante, né, é que você se torne, vamos dizer assim, empoderada, né, para ajudar uma pessoa que está em dificuldades, né, e que a Diksha te dê essa qualidade. Não é que você vai enviar a Diksha para outra pessoa. Não, a Diksha é para você que está aqui, né, recebendo a Oneness Meditation, participando do encontro e sentindo no seu coração, assim como a Mônica, o sofrimento de uma outra pessoa. A gente tem que entender que isso só vai ficar cada vez pior, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com cura, né, espiritual, física, emocional, a gente vai inevitavelmente se tornar cada vez mais sensível. E como uma outra resposta que eu já dei aqui hoje, você vai também se dar conta de que a dor do outro também é sua, né? Você que está diante de uma situação que está te doendo, está doendo nele e está doendo em você, que seja o medo da morte, que seja o que for, né? Um momento difícil. Então, a dor do outro, na medida que você vai crescendo, como, né, teu coração vai abrindo, você vai sentir cada vez mais. Então, o que a gente faz uma hora dessas é buscar o recurso interno para curar nossa própria dor, né? Isso vai nos capacitar a ajudar a liberar a dor do outro, né? Mas a gente não desvia a energia que a gente está recebendo para uma outra pessoa. Ou você é uma doadora de Diksha, né? Um doador de Diksha que vai diretamente estar diante de alguém, né? Mesmo que a pessoa esteja distante, você pode enviar uma Diksha à distância, né? Toda pessoa que é iniciada recebe essa orientação, tem que receber essa orientação. Como enviar uma Diksha à distância, né? Como proceder para enviar uma Diksha para uma outra pessoa. E uma das regrinhas é essa, né? Evite dar Diksha para uma pessoa que não quer, né? A não ser que ela esteja em coma, né? Numa UTI, inconsciente, né? E você nitidamente está percebendo e sentindo que ela está em sofrimento.
mas sempre busca a participação da pessoa, né? Ela tem que querer ser curada. Às vezes a gente acha o que é bom para o outro, mas não sabe se ele acha a mesma coisa, né? A gente gostaria que a pessoa se liberasse, né, do álcool, da bipolaridade, né, do medo da morte. Então a gente pressupõe que a gente vai ajudá-la mas na verdade quem tá mais muitas vezes incomodado é você mesmo, né? Ele não está tanto. Quando a pessoa chegar de fato a estar incomodada, a própria situação, porque isso é kármico, né? A própria situação dolorosa e difícil vai impulsioná-la a buscar uma liberação. E a gente não intermedia isso, né? A gente não chega com uma pessoa assim, olha, eu tenho aqui a solução para os seus problemas, né? E, né? Como assim, né? Então, lembrando que as dificuldades de todos os tipos, né, que qualquer um de nós esteja passando na vida, foram precisa e perfeitamente projetadas e desenhadas para serem do jeito que são. Porque ao lidarmos com elas, nos liberamos de um karma, né, que é nosso, não é do outro, e crescemos como seres humanos, né? Então, karma fala muito sobre isso, né? Eu tenho que vivenciar, experienciar certas situações para que ao me liberar delas eu possa, né, seguir adiante na minha vida. Senão a situação volta, né? Agora, se eu peço para alguém me ajudar nisso, né, se eu peço diretamente ou indiretamente, né, se eu faço uma invocação, se eu me percebo, me dou conta da minha impotência, do meu estado de impotência, né, e que eu com os meus recursos não consigo mais me resolver minha vida, né, e busco, né, uma força superior para me ajudar nisso, aí a conexão está feita, e essa conexão precisa acontecer, né? Então, para a gente ajudar alguém que não está pedindo ajuda, não é eficaz, né? Pode até dar uma aliviada, né? Mas eu digo isso por experiência própria, né? As situações vão retornar, a pessoa vai voltar a viver de novo a mesma coisa, né? Porque ela não completou o ciclo, né? Ela está recebendo uma coisa sem ter buscado. A gente aqui não está suportando vê-la naquela situação, né? Então a gente tem que ter uma certa inteligência para gerenciar isso, né? Eu sei que não é fácil não. Quando a gente vê, né, por mais vamos nos tornando mais e mais sensíveis e sempre que vemos uma situação ou alguém em sofrimento ou alguém, né, passando por uma dificuldade, claro, né, o coração imediatamente quer ajudá-lo. Mas lembre-se de ver se a pessoa quer, né, se ela de fato está esperando ser ajudada por você da forma como você pretende ajudá-la, né? A gente tem que respeitar isso, né? Isso é um exercício diário, né? Para todos nós, para todos nós. Eu aqui em casa convivo com a minha mãe que tem 90 anos. Minha mãe tomou um tombo aí 3 semanas atrás, mais um, né? Na cozinha. Eu estava numa sessão de Diksha, eu não estava aqui, ela estava sozinha em casa. E ela deu com a cabeça aí num armário na cozinha, caiu de costas no chão, bateu a cabeça. Aí terminaram a sessão de Diksha, que não é perto daqui, eu fui avisado, né, que eu vim para casa, levei ela para o pronto-socorro, aquela coisa toda, né? De lá para cá, ela se queixa de inúmeras dores, né? E eu tenho, né, algumas coisas aqui em casa que, né, para ajudá-la. Né, eu sugiro acupuntura, eu sugiro, né, uma almofada térmica, um colchão com ervas que eu ganhei, né, medicamentos que não são prejudiciais, que ela já toma 1 tonelada de remédio, e mais um, né, anti-inflamatório, essas coisas só vai piorar. E quase todas as coisas que eu proponho a ela fazer, ela rejeita, né? Ela só aceita as coisas que eu mesmo proponho a ela se for dado por uma fisioterapeuta em quem ela confia ou por uma amiga que foi no médico recomendado, esse tipo de coisa. Ela vai lá, a pessoa fala as mesmas coisas, aí ela aceita, né? Mas vindo de mim é muito difícil, né? Pouco antes agora aqui do encontro, de eu me preparar aqui, eu fui avisá-la, né? Ela falou assim, minha dor mudou, saiu aqui da lombar, veio para uma outra parte, né? E
e qualquer coisa que eu dissesse, ela diz, não, não, amanhã eu vou ver, amanhã, hoje, né? E aí eu fui percebendo que eu fui ficando irritado, né? Com o fato dela rejeitar a minha ajuda, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu podia dar a ela para ajudá-la, ela não quer, né? E aí, eu antes de começar o encontro aqui, eu fui observar o meu próprio desconforto com isso, né? Então é mais ou menos, está dentro do termo que a gente está conversando aqui, né? A gente quer ajudar o outro, é muito ruim para mim ver, né, uma pessoa em dor, né, com movimentos limitados, com uma série de limitações, né, e não aceitando ajuda. Ela não quer, né? Não quer a minha ajuda, ela quer outras ajudas, mas não a minha, né? E, e ao invés de eu, né, criticá-la pelo que ela está dizendo, ou deixando de dizer, ou fazendo, deixando de fazer, eu fui, sentei aqui e falei assim, nossa, né? Como é difícil a gente lidar com o sentimento de que aquilo que a gente tem para dar para outra pessoa não é aceitável, né? Tem um sentimento aí que é importante, né? Assim, a minha possibilidade de ajudar o outro a sair de uma situação não tá sendo bem recebida, né? E o que está acontecendo é que isso me deixa desconfortável, né? Não é só com a dor do outro, não é só com a dificuldade do outro, mas com a minha impossibilidade, né, de ajudar alguém, né, apesar de eu ter todos os meios de fazê-lo. E então eu estou fazendo esse parêntese aqui com uma situação que todos nós, com certeza, em algum momento, né, vivemos, em que o outro não quer ser ajudado, né, e ele está muito bem, né, ele quer se autoajudar ou quer buscar a ajuda de outra pessoa, mas não quer a sua. A gente tem que ter um certo respeito nisso, né, e se conscientizar, né, do que acontece comigo quando alguém rejeita o bem que eu quero fazer a ele, né? Como é que eu me sinto né, quando isso não é possível, né? Quando essa troca não ocorre, né, que tipo de dor isso me traz, que tipo de desconforto isso me traz, que tipo de sofrimento isso me traz. Então isso é uma coisa importante para a gente olhar, né? Muitas vezes a gente faz uso de uma situação dolorosa do outro também como uma forma de nutrir alguma coisa que precisa ser vista nossa, né? Pode ser uma personalidade, pode ser um jogo do ego, né? Eu sei, eu posso, eu conheço, eu resolvo, eu curo, né? Eu sou, né, de alguma forma superior a você, né? Mais capacitado, mais inteligente, mais bem formado, mais bem informado. E você não aceitando a minha ajuda desmonta, né? Desmonta o meu ego nisso, né? Então são aspectos a serem vistos também. Por que você quer ajudar o outro? Que desconforto é esse que você sente quando você está diante, né, de uma pessoa que não quer ser ajudada por você diretamente, né? E também não quer fazer nada por ela mesma para se ajudar, né? Mas isso já é uma outra história. Eu já comentei aqui também, né? O assim chamado corpo de dor, né? Mas isso já é uma outra história. Corpo de dor, ele é um aspecto que é abordado por um escritor conhecido, né, chamado Eckhart Tolle. Já falei sobre tudo isso aqui, estou repetindo para quem ainda não ouviu, né? O Eckhart Tolle ele é né, um ser muito lindo, um cara bem luminoso, né, muito consciente. Alguns o chamam de mestre, outros o chamam de iluminado. O Eckhart Tolle publicou alguns livros com palestras dele, com um best-seller dele é O Poder do Agora, e já comentei isso aqui. E tem mais outros dois livros, né? Tem O Poder do Silêncio e tem O Despertar de uma Nova Era, que eu acho que é um terceiro livro que eu acho que tem esse título, né? São livros muito incríveis, com inúmeras chaves para a gente observar algumas coisas, né?
E um dos aspectos, se vocês procurarem, eu já falei a esse respeito, que ele coloca, que eu vivo lembrando, é o que ele chama de corpo de dor. Né? Corpo de dor é uma identificação que você tem com o seu próprio sofrimento. Como se você não soubesse mais quem você é se você for liberado do sofrimento. Você não se reconhece mais quem você é se você não sentir mais as dores físicas ou emocionais com as quais você convive desde sempre. E então Eckhart Tolle ele aponta para isso, né? É como se fosse um segundo corpo. Você tem seu corpo físico e você tem um segundo corpo, né? Com o qual você também está identificado, além do corpo físico, que é um corpo de dor e que ele se nutre de dor, assim como o outro se nutre de comida, né? O seu corpo de dor ele está sempre precisando recriar novas situações dolorosas para se manter vivo, né? Então, é nessas horas que a pessoa causa danos a si mesma, é nessa hora que a pessoa se mete em encrencas, né? Faz as escolhas já com a intenção de perpetuar um estado de sofrimento. Né? A pessoa ela não quer ficar bem, ela quer sempre ficar mal. Né? E quando você aponta para ela a possibilidade dela sair daquela situação, ela rejeita. Porque se ela ficar de fato bem, é como se ela então não precisasse mais de ninguém. Né? Ela vai encontrar o medo da solidão. Né? Como eu falei aqui, é um outro medo importante. Né? O medo da solidão é um outro medo. Parece que ele também participa. Né? Porque se você não tiver mais uma identificação com as coisas dolorosas, né? Você não sabe quem você vai ser. Quais são as personalidades, né, Rudá? Que personalidade é essa que vai vir, né? De uma pessoa que está feliz, que está bem resolvida, está próspera, né? Que não tem nada doendo, nem no corpo, nem nas emoções, né? Está serena, né? Como é que você seria se você fosse assim? Talvez você não queira isso, né? Então você procura se manter em situações conflitantes, procura se manter em situações de dependência, continua a se manter em situações limitantes, né, e dolorosas, porque assim pelo menos você se sente em casa, né, e não tem medo, né, de se transformar numa pessoa diferente de quem você é. Então Eckhart Tolle ele aponta para isso de uma forma mais aprofundada do que eu estou colocando aqui, mas é uma chave importante para a gente dar umas refletidas. Né? Muitas vezes as soluções para as nossas dificuldades são colocadas, né, e a gente não quer. Né? Mesmo se dá com o outro. Né? A gente quer ajudar o outro, mas o outro não quer. Né? Porque o que vai ser dele, né, se ele estiver livre da dor que ele está sentindo? Então é isso, queridos. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation agora. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, não respondida. E recebam a Diksha, permitam, né, que a Diksha os libere, né, do sofrimento, da dor, das limitações, todas elas, né, todas elas. Porque a primeira coisa que a gente encontra com a Diksha são formas inúmeras, né, da gente encontrar a liberação. Né? A Diksha é uma energia que nos direciona para a liberdade, né? Para a liberação e para a liberdade. E para uma conexão cada vez maior com uns com os outros, porque, né, o estado de unidade ele vai se manifestando, né, com uma realidade cada vez mais e com a presença divina, da qual fazemos parte também. Então, permita que a Oneness Meditation te banhe com essa consciência. Bom, namastê, gratidão, até daqui a pouquinho. Clica no link em seguida, para quem não conhece, né? Sai da página aqui, clica no link, ou esse que você recebeu por e-mail, caso você tenha se cadastrado. Você também pode se cadastrar no próprio live stream e está sendo informado pelo próprio live stream que vai começar uma on. Né? É só clicar na palavra follow, que está ali embaixo da foto. Né? Aí você é notificado também. Então até já, gratidão pela presença e pelas perguntas.